Fala rapaziada, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Danilo do canal Vida de Robista e venho aqui hoje dar continuidade à nossa saga do chiller caseiro. Meus amigos, para você que não viu a primeira parte, né, eu fiz uma prévia introdução ali dos componentes que são necessários e da explicação do fluxograma, né. Nessa segunda parte aqui eu vou detalhar exatamente o nosso fluxograma, mas é muito importante que você volte lá no primeiro vídeo para compreender os custos e compreender o porquê de cada componente desse, tá bom? Então assim, a gente vai dar sequência agora na explicação do fluxograma, bora lá! Bora lá então, rapaziada, de olho na tela. Então esse aqui é o nosso fluxograma, rapaziada. Então esse, conforme eu já falei para vocês, é o nosso projetinho de forma estendida, de forma bem ampla, que a gente possa compreender, né? Então a gente vai dividir, né, a explicação aqui em três etapas, né? Nada mais do que a ligação da refrigeração, né? A parte elétrica e a parte que se trata ali, que diz respeito ao fluxo de água. Então, parte de refrigeração, parte elétrica e a parte ali que diz mais respeito à questão do fluxo de água, tá? Então eu vou deixar aqui separadinho essa parte para que a gente possa focar aqui no sistema de refrigeração, tá? Meus amigos, como vocês podem ver, esse aqui é um motor de geladeira, não tem muito mistério, muita dificuldade, né? O que acontece? Aqui tem a válvula auxiliar, conforme eu falei para vocês, né? O motor de geladeira ele compreende com três conexões, né? Três locais de conexões, que seriam aqui, ó, sucção, válvula auxiliar. Aqui tem o retorno, né? E outra, que aqui nada mais é sucção, sucção e sopro. Sucção, sucção, sopro, né? Então esse de baixo aqui é... Sim, pessoal, eu estou usando o termo popular para aqueles que não conhecem refrigeração, tá? Isso daqui nada mais é do que um sopro, tá? Deixa eu só ampliar de forma mais eficiente aqui. Tá. Então, isso daqui a gente vai fazer a solda, pessoal, na parte de baixo aqui do nosso condensador, tá bom? Então, com o mesmo tubo de cobre da nossa serpentina, aqueles 5 metros de cobre que a gente adquiriu, a gente vai fazer essa soldinha aqui no condensador. Quem assistiu o vídeo lá do passo a passo de montagem vai compreender como é feita essa conexão, tá? Então, basicamente, eu fiz essa conexão pro condensador com o tubo de 1/4 e aqui o tubo vai fazer todo aquele sistema, vai passar por todo o sistema e sair aqui em cima, tá? Aqui a gente vai fazer a soldagem com o filtro secante. Algumas pessoas, né, alguns técnicos de refrigeração, fazem a solda por baixo, o inverso, né? Mas isso não influencia o funcionamento. Porém, vai influenciar aqui no filtro secante. Esse aqui, como vocês podem ver, é o filtro secante, né? Ele precisa ficar em ângulo 45 graus para que o fluido, qualquer retenção de líquido aqui, não passe para o tubo capilar, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente quanto a isso. Pessoal, aqui o ventilador está para frente do motor, tá? Mas eu não consegui no desenho colocar ele de costa, então esse ventilador ele tem que ficar de frente para o condensador, porque a intenção é sugar o ar e não soprar, tá? Ele vai sugar o ar jogando para o motor da geladeira, tá bom? Então aqui, meus amigos, a gente está aqui com o filtro secante e a gente vai soldar nessa outra extremidade. Pessoal, como vocês podem ver, eles têm um tubinho azul aqui. O porquê desse tubinho azul é muito importante você compreender que o ar que a gente respira, ele tem uma grande porcentagem de umidade. Eu não me recordo ao certo, mas é uma grande porcentagem de umidade. Então o que acontece? Para o sistema de refrigeração, o ar, o oxigênio úmido, não é saudável. O porquê disso, meus amigos? Como vocês podem ver, o tubo capilar ele tem um furo, ele tem 0,03 milímetros de furo dentro desse tubo capilar. Ou seja, a umidade do ar
dentro desse sistema ela vai condensar e virar uma gota d'água. E quando for passar dentro do tubo capilar, obviamente ela vai congelar e obstruir todo o sistema de refrigeração. Então, a umidade do ar, para o nosso propósito, ela é extremamente prejudicial. Como vocês podem ver, tá, voltando aqui a explicação, o condensador ele tem essa tampinha azul, e essa tampinha azul não é à toa, porque você só vai tirar ela no momento da soldagem, da abrasagem, tá? Da mesma forma, é o filtro secante, né? Esse filtro secante aqui, meus amigos, eles vêm com as duas pontas, as duas extremidades soldadas, digamos assim, obstruídas, tampadas. Exatamente porque dentro do filtro secante ele tem materiais que fazem a filtração de qualquer impureza ou umidade, tá? Ele vai reter aqui como se fosse uma sílica, ele vai reter toda a umidade aqui dentro do filtro secante antes de passar para o tubo capilar, tá? Então por isso que antes de você fazer a soldagem, obviamente você vai cortar aqui e cortar aqui. Então você tem um tempo de segurança de aproximadamente 3, 4, 5 minutos para fazer essa soldagem e não ter o problema de você contaminar o filtro nem o seu condensador, tá? Então todo esse sistema de refrigeração, você deve fazer isso com uma certa agilidade e técnica para que você não tenha umidade dentro do seu circuito de refrigeração. Mas, conforme eu falei para vocês em outras ocasiões, é bom você sempre fazer um estudo apartado de como faz esse trabalhinho técnico de refrigeração, tá? Dando continuidade, aqui é o tubo capilar, meus amigos. Conforme vocês viram lá no kit, ele vem um tubinho comprido. A gente acaba fazendo essas aspiras, né, enrolando em forma de espiral para ocupar pouco espaço, tá? Então, basicamente, você vai enrolar dessa forma ou de uma forma organizada que melhor te atender, e você vai fazer a soldagem aqui no tubo de 1/4. Como vocês podem ver, meus amigos, lá no vídeo a gente fez eu expliquei como faz essa solda, né? Porque você precisa amassar o tubo de 1/4 e deixar exatamente o espaço para você passar o tubo capilar de uma forma que você não obstrua enquanto você vai fazer a soldagem. Assistam 1, 2, 3, pesquisem outros vídeos para vocês compreenderem, tá bom? Então, basicamente, aqui a gente tem nossa serpentina, né? E o tubo capilar, pessoal, você vai fazer a volta à serpentina, tá? Você vai fazer toda essa serpentina. Lá embaixo, vocês vão voltar para fora e soldar o tubo capilar. Geralmente o pessoal solda o tubo capilar aqui embaixo, dentro do circuito lá onde fica dentro da água. Eu já não gosto, pela fragilidade desse tubo, eu preferi deixar ele para fora, porque caso de vazamento a gente vai ter logo a percepção, porque vai fazer o barulho, né, de vazamento ali, então a gente vai compreender que isso aqui rompeu. Se eu fizesse lá embaixo, eu não iria perceber, obviamente vai perceber, porque basicamente vai parar de gelar, né? O sistema vai parar de refrigerar. Então, basicamente, meus amigos, dando sequência, com o retorno, né? Esse é o retorno que vai direto na sucção do motor. Conforme eu falei para vocês, válvula tirar sucção, retorno, sucção e o sopro, né? A compressão, o sopro do motor ele vai sair aqui nessa de baixo, mas é sempre bom vocês ligarem o motor antes de fazer o teste. Meus amigos, uma explicação, né? Aqui a ligação do motor com o ventilador aqui eu não vou poder explicar porque eu não sei qual vai ser o sistema que vocês vão ligar de acionamento. Tem o relé de acionamento aqui do motor da geladeira que vai fazer a mesma ligação com o ventilador do motor. Obviamente vai depender de qual tipo de relé, qual tipo de ligação que vocês estão utilizando no motor, qual motor de geladeira. Então por esse motivo eu vou me abster aqui de fazer qualquer explicação de ligação de motor de geladeira, porque vai depender do modelo e o relé de acionamento que vocês vão utilizar e, obviamente, da voltagem que vocês vão utilizar, 110 ou 220. Então, mas não tem nenhuma dificuldade, vocês vão encontrar centenas de vídeos no YouTube ensinando vocês a fazerem essa ligação do motor de geladeira, tá? Então, meus amigos, aqui, basicamente, esse é o sistema de refrigeração. Conforme eu falei para vocês, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, vou dar um Ctrl Z aqui, eu vou encaixar aqui o sistema de refrigeração. Só
Vou pôr para lá esse aqui para não dificultar depois. E a gente vai já passar a compreender aqui o sistema de água, tá? Conforme eu falei para vocês, meus amigos, é bom vocês se atentarem e acompanharem o vídeo de forma precisa, porque aqui a gente vai dando várias dicas de experiência, tá, pessoal? A gente vai passando vários relatos daquilo que a gente já vivenciou, das dificuldades que a gente já enfrentou, tá? Em forma de dicas, obviamente. Então, basicamente, meus amigos, eu vou só vou encaixar na tela aqui para vocês compreenderem melhor. Então, basicamente, esse aqui é o nosso sistema de circulação de água, tá? Conforme eu falei para vocês, aquela bombinha do Mercado Livre que eu adquiri, ligada numa fonte de 12 volts, tá? Então, aqui, aqui, vou aproximar aqui, pessoal, o reservatório de água, conforme eu falei para vocês, pelo menos 5 litros, né? E um dos erros que eu cometi no meu reservatório foi colocar aqui, ó, as duas conexões de entrada e retorno uma em cima da outra, se vocês vão observar lá no vídeo. Isso foi um erro, pessoal, que eu corrigi no meu segundo reservatório de água. É importante que a gente coloque aqui esse adaptador de água numa extremidade do reservatório e o retorno na outra. Por que eu digo isso, meus amigos? Prestem bem atenção nessa explicação. A água, conforme ela circula, ela vai retornar com a mesma pressão e mesma intensidade, ou seja, ela vai gerar bolhas, ela vai gerar um turbilhão de água. Isso vai acabar sendo sugado pela saída, né? Se tiver aqui em cima, obviamente a água vai retornar, nessa que retorna ela já suga bolhas, tá, pessoal? Então isso não é legal. Então, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que um tubo laser que tem bolhas de ar, ele acaba trincando, acaba rachando, acaba sendo pontos de preocupação, tá? Então a gente sempre, quem já trabalha com laser, obviamente sabe que a gente não pode ter bolhas de ar dentro do tubo laser, né? Porque acaba se tornando pontos, né, críticos de concentração de aquecimento e acaba trincando o nosso tubo. Então, por esse motivo, a gente tem que evitar qualquer possibilidade do nosso sistema de água leve bolhas de ar para o tubo. Então, por esse motivo, além de não ser coerente a gente colocar os dois tubos do mesmo lado, as duas conexões de fluxo de água do mesmo lado, não é bom a gente colocar muito aqui em cima na flor d'água, que vai gerar a mesma turbulência, tá? E além disso, meus amigos, é que caso o nível da água com o tempo venha baixando, o seu tubo ele vai acabar ficando propenso a sair o ar. Por quê? Se a gente mantém as duas mangueiras de água cheias de água, ou seja, quando a gente desliga a bomba, obviamente a gente vai manter a pressão dentro do circuito de água. Se a gente seria aquela mesma experiência da gente pegar encher uma mangueira de água e segurar as duas pontas, né? Você tampa as duas pontas da mangueira. Se você virar uma de ponta cabeça e tirar o dedo, obviamente a água vai sair. Se você segurar com a mangueira cheia e manter, digamos assim, as duas pressionadas, a água não sai. Então, por esse motivo, se o retorno ou a saída da água do reservatório ficar para fora da água, obviamente a saída não vai, mas às vezes o retorno pode ficar ali para cima, que não teria problema nenhum. Porém, eu compreendi que é melhor você deixar ele bem embaixo, conforme está aqui, aproximadamente 5, 6 centímetros abaixo no seu nível reservatório de água, para que ele mantenha a pressão dentro do sistema de circulação de água, né? Porque toda vez que você desligar sua máquina e se a mangueira estiver aqui em cima, por exemplo, vai acabar saindo toda a água do tubo, toda a água da mangueira e vai ficar ar. Então você vai ter que, toda vez que você ligar o seu chiller, ter que tirar as bolhas de ar do sistema. Então, por esse motivo, mantenha o reservatório, as conexões de água bem abaixo para que ela se mantenha ali com a pressão de água, tá? Outra explicação muito importante, meus amigos, que eu preciso passar aqui para vocês é que, conforme vocês podem ver aqui, esse é o nosso sensor, tá? Aqui é o termostato, esse aqui é o sensor que vai fazer a leitura para que o termostato acione ou desacione, né? Então, assim, esse sensor, meus amigos, vocês devem prestar bastante atenção onde vocês vão colocar.
Primeiro, é importante que ele esteja próximo à saída aqui, né, que vai para a bomba, e da bomba vai passar para o sensor sensor de fluxo de água, que vai para o tubo. Então, assim, esse sensor, meus amigos, eles não podem estar em contato com a serpentina, obviamente, porque a serpentina é o que vai congelar, é o que está mais gelado dentro do seu reservatório, né? E além disso, ele não pode estar próximo ao retorno, porque ele vai estar te dando uma falsa temperatura. E por que eu digo isso? Porque o retorno é água que vem do tubo, ou seja, ela vai estar quente, né? Então, toda essa circulação ela vai acabar indo para a saída, que é onde a bomba puxa. Por esse motivo, o sensor ele deve estar próximo à saída, não na saída, não na serpentina e nem próximo do retorno. Eles têm que estar próximo à saída, né? Porque aqui você vai ter uma medição real da temperatura do reservatório de água. Tá? Por esse motivo também é bem importante que o retorno fique na outra extremidade do reservatório, para que você não tenha a falsa leitura, né, da temperatura de água. Compreenderam? Isso é uma dica, pessoal, que deve ser seguida à risca, porque por mais que você tenha todo esse equipamento perfeito, se você ainda assim estiver medindo, vamos supor aqui em cima 19 graus, não pode ser que não seja os mesmos 19 graus que a sua bomba esteja puxando e jogando para o tubo. Então, por esse motivo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente passar a temperatura ali, a gente pode acabar danificando o nosso tubo. Tá? Então, uma panorâmica geral, né? Nosso sensor de fluxo de água aqui ligado na nossa fonte. A saída aqui, saída do reservatório, passa para a bomba, da bomba joga para o sensor, do sensor vai para o positivo aqui da nosso tubo laser, o retorno volta lá no retorno. E é isso aí. Aqui é a ligação da água sem muita dificuldade também, tá? Então a gente vai passar aqui para uma ligação elétrica. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Bora lá, rapaziada. Infelizmente a gente teve um probleminha técnico aqui. O nosso microfone acabou a bateria e a gente ficou aí essa parte final do vídeo sem o áudio. Por esse motivo, então, eu estou tendo que regravar, né? Um dia subsequente aqui, mas sem nenhum problema, tá? Isso daqui é bem simples para explicar, né? Mas vamos voltar aqui então. Rapaziada, inicialmente a gente tem aqui a nossa parte que diz respeito à ligação elétrica. Inicialmente, eu vou explicar aqui quanto à fonte 12 volts que liga a bomba d'água. Rapaziada, é muito importante vocês se atentarem a essa questão, uma vez que a bomba d'água ela não pode ser acionada somente com o termostato. Por esse motivo, a bomba d'água é ligada diretamente aqui no nosso interruptor, né, que vai na tomada. Compreendem? Então, assim, a gente faz a ligação direta à fonte de 12 volts e à bomba d'água, porque ela precisa estar ligada a todo momento que nossa máquina está ligada. Para não correr o risco da gente acionar, né, o laser com a bomba d'água desligada. Obviamente, se a gente tiver o fluxostato, a gente está salvo desse tipo de problema. Por esse motivo, faz também essa ressalva novamente aqui quanto à importância do sensor do fluxo de água, aqui o fluxostato, né? Mas enfim, a bomba d'água ela é ligada continuamente, tá, rapaziada? Então a gente vai fazer essa ligação aqui no nosso interruptor, né? Ela é feita aqui positivo e negativo, da mesma forma que sai aqui filtro, né, e linha aqui na nossa rede de alta tensão, tá? Então, assim, dessa mesma ligação vai ser ligado aqui o nosso termostato. Então vai ficar dessa forma aqui, vai sair daqui neutro e positivo direto para o primeiro borne aqui, né, como vocês podem ver aqui, primeiro e segundo bornezinho aqui do nosso termostato é exatamente o positivo e neutro, tá? Então a gente vai fazer um jump aqui exatamente para o 5, tá? Para o borne de número 5, vai fazer um jump e da mesma forma vai jumpear aqui para o borne de número 7. O neutro, né? Digamos assim, o negativo, a gente vai ligar no borne de número 2 e vai ligar direto para o motor do nosso compressor aqui, o motor de geladeira. Obviamente, então a gente vai precisar de um outro cabo, né, de energia para ligar do borne 7
para o motor de geladeira, que seria a fase, né? Então, positivo e negativo. Com isso, a gente tem basicamente toda a alimentação do nosso chiller, né, perfeitamente conectada. Mais uma vez recapitulando, a fonte 12 volts ligada continuamente. A partir do momento que a gente ligar o interruptor para acionar o chiller, a água já tem que começar a circular, né, exatamente para a gente poder manter ali digamos assim, a circulação por dentro do tubo laser, né? Da igual forma, a gente vai fazer a ligação aqui positivo e negativo, ou como você queira chamar, fase e neutro, no borne 1 e 2, e fazer o jump aqui para o borne 5 e para o borne 7 do nosso termostato, tá? Então a gente faz também aqui essa ligação do neutro no borne 2 e faz esse Y aqui que vai direto para o motor da geladeira, o nosso compressor aqui, beleza? Meus amigos, basicamente a ligação elétrica é dessa forma, tá? Não há nada além disso daqui para você fazer a ligação, né? Eu utilizei aqui fio 2.5 milímetros, né? Porque a gente está trabalhando com retenção 110, 220 volts, né? Dependendo da sua região. Então, por esse motivo é importante aqui que a gente faça essa conexão, né, com fios de qualidade, beleza? E aqui também da mesma forma é o que sai do interruptor e vai para a tomada, beleza? Meus amigos, embora eu já tenha passado essa fase, mas é muito bom, foi bom até o vídeo ter interrompido, porque deu tempo de eu assistir todo o vídeo e recapitular aquilo que deveria ser abordado. Então, se faz necessário, meus amigos, eu retornar aqui no sistema, eu retornar aqui no sistema de refrigeração. Para quê, meus amigos? Um detalhe muito importante que eu deixei de falar é quanto a descompressão do sistema de refrigeração antes da gente colocar, né, o líquido refrigerante através da válvula Chiriardia, que seria, digamos assim, a válvula de serviço, tá? Então, assim, lá no vídeo vocês vão ver como eu fiz para fazer a recarga do gás, né, do líquido refrigerante, mas também tem uma parte lá no vídeo que eu utilizo álcool isopropílico através daqui, ó, do filtro secante, né? Então aqui, esse rabichozinho aqui do filtro secante é por onde a gente vai fazer a descompressão do sistema. Como que a gente faz isso, meus amigos? Lá no vídeo eu expliquei de certa forma, mas eu vou recapitular um pouquinho aqui. Então, de forma bem objetiva, o que a gente precisa fazer? Inicialmente, amigos, depois de todo o sistema aqui soldado, né, feito toda a abrasagem necessária do sistema, feito, né, aquela alferiçãozinha que eu utilizei ali, sabão, né, para ver se não tinha nenhum ponto ali com vazamento, né, uma análise mais minuciosa ali em todos os pontos de solda para não ter perigo de você fazer a recarga e acabar perdendo sua recarga de gás. Então, por esse motivo, depois de analisado, visto que não há nenhum vazamento, a gente vai fazer o quê? Vocês vão com um alicate delicadamente cortar aqui um pedacinho do filtro secante aqui desse rabichozinho e vão ligar, acionar o compressor. Nesse momento vocês vão escutar o ar fluindo por esse rabichozinho, ele vai fazer o vazamento, vai com o passar do tempo ali aproximadamente 1-2 minutinhos, você vai escutar aquele barulho sumindo. Então, com um recipientezinho com álcool isopropílico, o ideal seja álcool isopropílico ou isopropanol, né? Que são álcools ali, são álcool com pouquíssima concentração ou quase nada de água, né? Então, por esse motivo que é utilizado, porque exatamente quando você corta aqui, todo o ar do sistema, ele vai descomprimir todo o sistema de refrigeração, ele vai fazer a descompressão, e quando o compressor soltar todo o ar para fora, o que vai acontecer? O ar vai acabar retornando para dentro através desse corte que a gente fez. Então, por esse motivo, eu utilizei uma tampinha com um pouquinho de álcool isopropílico, porque quando ele parar de sair as bolinhas, ele vai começar a fazer a sucção, ele vai sugar aquele álcool para dentro
do sistema de refrigeração. Nesse momento vocês pegam o alicate, apertam, né? Apertam bem, tendo a certeza de que ele foi bem vedado, e pode fazer a solda, né? Podem soldar ali de forma definitiva. Somente após essa descompressão é que vocês vão fazer a recarga do gás, tá? Então, lá no vídeo não ficou de uma forma bem didática, mas estudem, analisem, façam todos os testes necessários antes de vocês colocarem a recarga de vocês. Aquele refil que eu indiquei naquele link do Mercado Livre, ele tem 500 gramas de líquido refrigerante. Meus amigos, a gente utiliza em média 70 gramas, tá? Inclusive, se você colocar gás demais, ele vai acabar congelando o retorno aqui, ó, exatamente esse retorno que volta para o motor, para o compressor aqui, e lá eu explico, né, como eu fiz para ir eliminando esse vazamento, esse congelamento aqui do retorno. A gente vai com essa válvula aqui, lentamente abrindo e fechando para tirar o excesso de gás, porque quando congela o retorno é porque a gente exagerou na quantidade, né, do gás ali, do líquido refrigerante. Então, por esse motivo, a gente vai liberando o gás aqui, soltando o gás lentamente até ele parar de congelar aqui o retorno, tá? E é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui então. Esse é o nosso projetinho do chiller caseiro. Espero que você tenha compreendido, né? Espero que eu também tenha sido objetivo e claro nas explicações de cada componente desse. É óbvio que você vai optar aí pelo item de mais acessível para você, de melhor custo, né? Enfim, que você tenha compreendido o conceito desse chiller caseiro, né, rapaziada? Então é isso. Agradeço aí a atenção de todos, agradeço a galera que curtiu o projetinho aí, que vem acompanhando o desenvolvimento aí, tá sempre presente nas redes sociais, né? Esse espaço aqui é feito para a gente trocar ideia mesmo, trocar conhecimento e informações. Beleza, meus amigos? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, entrem em contato de alguma forma aí que eu vou estar respondendo sempre que possível, beleza? E é isso aí, meus amigos. Espero que esse projetinho tenha realmente aí, rapaziada, feito sentido na vida de vocês, que isso agregue na vida de vocês de alguma forma, seja você como hobbyista ou como empreendedor, como a galera faz a CMC como meio de sobrevivência. Beleza? E para a galera do mundo maker aí, tem os projetinhos novos em andamento. Ano passado eu não consegui estar muito presente, mas esse ano pretendo trazer novos projetinhos. Já tem algumas coisas em desenvolvimento e algumas ideias já em prática, beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por todo o carinho e a gente se vê em breve.